Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai ver como é que a gente calcula separatrizes para dados intervalos de classes. Vamos começar? As separatrizes são as medidas que dividem nossos conjuntos de dados. E a mediana é uma delas. A mediana, além de ser uma medida de centralidade, ela também é uma separatriz porque ela separa os dados. Onde fica a minha mediana, eu sei que antes dela ficam 50% dos dados e depois dela ficam os outros 50% dos dados. Tá? Além das separatrizes, a gente pode dividir os dados em outras partes iguais. Se eu dividir em 4 partes iguais, vou fazer aqui, ó, tá? Ficando 25% para cada parte, eu tenho os quartis. E aí, nesse caso, vou ter o quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3, tá? Dividindo os dados em 3 partes exatamente iguais, então fica 25% para cada parte. Percebam que o quartil 2 fica exatamente no mesmo lugar da mediana. Então, o valor da mediana é o valor do quartil 2, tá? Porque a partir do quartil 2, metade dos dados fica antes dele e depois metade dos dados também. O quartil 3, eu posso dizer que antes do quartil 3 se encontram 75% dos dados e depois do quartil 3, 25% dos dados. E aí eu tenho que o quartil 1 está no 25%, mediana e quartil 2 no 50% e quartil 3 no 75% dos dados. A gente pode dividir também os dados em 5 partes iguais, a que a gente chama de quintis, indicado como K. E aí, se eu divido em 5 partes iguais, ficam 20% para cada partezinha ali, ok? E aí, eu vou ter 4 quintis para dividir em 5 partes iguais. Quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4. Quintil 1, 20%, quintil 2 no 40%, quintil 3 no 60% e o quarto no 80%. Então, eu posso falar que se eu tenho quintil 3, antes dele se encontram 60% dos dados e depois dele 40% dos dados. Também podemos dividir em 10 partes iguais, e aí a gente tem os decis, tá? E aí fica cada partezinha dessas aqui com 10%. E aí eu tenho decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, 7, 8 e o decil 9. Percebam que se eu vou dividir em 5 partes, eu preciso de 4 decis. Se eu vou dividir em 10 partes, eu preciso de 9, tá? É sempre um a menos. E aí, a gente tem que, por exemplo, no decil 4, ele tá no 40%. Decil 5, no 50%. Decil 8, no 80%. Ou seja, tem o decil 8, antes dele se encontra 80% dos dados, depois dele 20% dos dados, ok? Como o decil 5 está no 50%, tal como o quartil 2 e a mediana, então, mediana é igual ao quartil 2 e é igual ao decil 5. Além dessas separações, a gente também tem os percentis, onde a gente divide em 100 partes. E aí, eu vou ter do percentil 1, que é 1%, até o percentil 99, que é o 99%, dividindo os dados em 6 partes iguais, e aí 1% para cada partezinha. Para a gente calcular as separatrizes, se a gente tiver uma tabela de frequência e intervalo de classes, a gente precisa encontrar a frequência acumulada para achar a porcentagem da frequência acumulada, porque é essa porcentagem que vai me dar a posição das separatrizes.
por exemplo, aqui na primeira classe, indica que os dados de 0 até 18,13% se encontram na primeira classe de 150 a 154. A segunda classe vai de 18,13% até 30%, entendeu? E aí a terceira classe vai de 30% até 48,13%. A quarta classe de 48,73% até 76,07%. E a última classe vai de 76% até 100%. Então, por exemplo, se eu quiser o quartil 1, lembra que o quartil 1 representa 25% dos dados. Significa que o meu quartil 1 pertence a essa classe aqui, tá? Porque vai de 18 a 30 e 25% está ali dentro, tá? O quartil 3, que representa 75%, estaria dentro dessa classe aqui, né? Porque ela vai de 48 até 76 e o 75 está ali dentro. Se eu quisesse o quintil 2, por exemplo, o quintil 2 representa 40%. Então, ela estaria dentro dessa classe aqui, o quintil 2, tá? Porque vai de 30 a 48 e o 40 está ali dentro. Se eu quisesse o percentil 85, que é 85%, né, estaria na última classe, né, o percentil 85, que vai de 76 até 100, e 85 está ali dentro. Como eu faria, então, para encontrar a mediana? A mediana, ela representa 50% dos dados. Então, eu teria que encontrar primeiro a classe que se encontra mediana, que no caso seria a penúltima classe, tá? Porque ela vai de 48 a 76 e os 50% está ali no meio. Ou seja, a minha mediana vai ficar entre 162 e 166. Em porcentagem, vai de 48,73 até 76,07%. Ok? E agora, para achar a mediana, a gente faz essa comparaçãozinha, ó. Mediana menos 162 dividido pela porcentagem correspondente, 50 menos 48,73, igual, agora vamos pegar o 166 menos o 162, dividido pela porcentagem correspondente, 76,07 menos 48,73. E aí, resolvendo, né, isolando a mediana, a gente vai ter que a mediana vale 162,19, tá? Então, esse é o valor da mediana. E percebam que ela, de fato, fica entre 162 e 166. Vamos achar o quartil 1 agora. A gente tem que o quartil 1 representa 25% dos dados. Então, o quartil 1 vai estar nessa classe aqui, né? Porque ela vai de 18 até 30 e o 25% está dentro desse intervalo. Ou seja, o meu quartil 1 está entre 154 e 158. Em porcentagem, entre 18,13 até 30%. E aí eu faço aquela comparaçãozinha. Quartil 1 menos 154 dividido por 25 menos 18,13, a porcentagem correspondente. Igual, agora eu pego 158 menos 154 dividido pela porcentagem correspondente, 30 menos 18,13. E aí, só resolver essa continha, o quartil 1 fica aproximadamente 156,32, tá? Entre 154 e 158. Para achar o quintil 2, dá uma pausa, tenta achar e depois continua o vídeo para ver se você consegue acertar.
O quintil 2, ele representa, divide em 5, né? 40%. O meu quintil 2 vai estar, então, nessa classe aqui, porque vai de 30 até 48 e o 40% está ali dentro. Ou seja, o quintil 2 fica entre 158 e 162. Em porcentagem, vai de 30% até os 48,73%. Faz aquela comparaçãozinha. Quintil 2 menos 58 dividido pela porcentagem correspondente, 40 menos 30, igual, agora 162 menos 158 dividido pela porcentagem correspondente, 48,73 menos 30%. Resolvendo isso aqui, a gente tem que o quintil 2 vale 160,14, tá? Entre 158 e 162. Vamos fazer mais uma. O decil 8, que é dos decis, dividido em 10 partes, representa 80%. O meu decil 8 vai estar na última classe, né? Porque vai de 76 até 100%. Ou seja, o decil 8 está entre 166 e 170, em porcentagem de 76,0% até 100%. Faço aquela relaçãozinha, decil 8 menos 166 dividido por 80 menos 76,07, que é igual a 170 menos 166, dividido por 100 menos 76,07. E aí, resolvendo isso, eu tenho que decil 8 vale aproximadamente 166,66. Por último, vamos calcular o percentil 30. O percentil 30 representa 30%, né? Percentis dividem em 100 partes iguais. Mas o que acontece? Onde é que fica o 30%? Em qual classe? Nessa aqui. Mas perceba que está exatamente 30%. Então, eu não preciso fazer conta alguma. O meu percentil 30, né? Porque essa classe vai de 154 a 158, que é 18,13 até os 30. Então, o meu percentil 30 vai valer exatamente 158, ok? Como deu inteiro ali, não preciso fazer conta alguma. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.